No meio da floresta, o aterrorizado Joe corre por sua vida, enquanto uma figura misteriosa o persegue. Infelizmente, o Joe tropeça e cai, permitindo que a criatura o alcance. Acontece que é um vampiro, que imediatamente começa a beber o sangue do Joe. Nesse momento, o sol surge e o vampiro morre e se transforma em cinzas. Mas o Joe também queima a mão, significando que ele agora é um vampiro. Ele começa a se mover e permanece nas sombras das árvores e eventualmente encontra uma pilha de toras. Então se cobre para então correr para um galpão próximo para proteção. Lá ele vomita, enquanto a transformação chega ao fim. Enquanto isso, Stan acorda na sua adorável casa e toma café da manhã com seus pais. De repente, um copo cai e a sua mãe parece muito doente na casa em ruínas. Então seu pai pega uma arma e se mata na frente do seu filho. Nesse momento, Stan acorda, revelando que a sua casa real não estava em um bom estado. Seus pais estão mortos. Então, ele vive com seus avós, Ellis, um ex-soldado que sempre grita com ele e ele espera ser chamado de senhor o tempo todo. Se o Stan tentar ignorar ele, o Ellis o empurra contra a parede para ameaçá-lo enquanto reclama sobre a juventude de hoje. Quando Stan sai para a escola, é mostrado que o galpão pertence à casa do Ellis. Stan estava andando de bicicleta quando a gangue que enche o saco dele na escola passa dirigindo como maníacos para tentar fazê-lo cair. O Stan consegue desviar deles, mas a distração faz com que ele bata contra a polícia. O xerife Dorney é muito compreensivo, mas o delegado estava furioso e lembra ao Stan que ele estava fazendo 18 anos em breve. Isso significa que não haverá mais reformatórios ou segundas chances. Ele finalmente poderá prender o Stan para sempre. Na escola, o melhor amigo do Stan, Dahmer, escuta a gangue falando mal dele e ele os insulta, o que causa uma confusão. Marble, Pete e Ozzy logo ficam irritados e começam a empurrar no corredor. Roxy e Stan também vêm em sua defesa, e o Stan quase começa uma briga que é interrompida por um professor que os envia para suas salas de aula. Depois da aula, Dahmer, que estava cansado disso, diz que um dia ele vai finalmente perder a cabeça e matar a gangue toda. Ele também reclama de Roxy, que costumava fazer parte do grupo de amigos deles, mas agora diz que prefere sair com os garotos populares. Mas Stan ainda não consegue deixar sua paixão ir. Mais tarde, em casa, Stan se esconde no sótão para olhar fotos dos seus pais enquanto escuta música de emo e brinca com a sua faca. Depois de se cortar para esquecer o que aconteceu, ele lança a faca perfeitamente em um alvo. Então, Ellis ordena que ele corte a grama. Quando ele sai, o cachorro começa a latir pro galpão, mas o Stan não entende que é um aviso e entra no galpão de qualquer maneira. Enquanto procura pelo cortador de gramas, ele encontra alguns dentes sobre a mesa e nesse momento, Joey sai do esconderijo e tenta atacá-lo, fazendo com que Stan abra acidentalmente a janela. A luz solar ardente mantém o Joey afastado e Stan corre para fora do galpão para pegar o cachorro, pensando que acabou de ver um viciado em drogas. O Stan grita pro Joey sair e quando ele não sai, ele manda o cachorro atrás dele. Assim que ele entra, o cachorro chora e tons violentos podem ser ouvidos antes da sua cabeça ser lançada para fora do galpão. O apavorado Stan corre para casa e pega uma faca. O Ellis vem repreendê-lo, então Stan conta sobre o cachorro e o intruso. O Ellis chama pelo cachorro para confirmar e sai para enfrentar o cara mau, não escutando Stan quando ele diz que eles deveriam chamar a polícia. O velho estava devastado ao ver o cachorro morto e dá sua bengala ao Stan antes de entrar no galpão com um bastão de madeira pronto para matar. Depois de alguns minutos de silêncio, Ellis anuncia que o lugar estava vazio, exceto pelo corpo do cachorro, para então começar a gritar. Os sons violentos podem ser ouvidos novamente, e quando terminam, Ellis sai pela porta em um mau estado. Stan tenta ajudá-lo, mas Joe arrasta Ellis e o volta para dentro do galpão e fecha a porta para terminar de matá-lo. Apavorado, o Stan usa a corrente do cachorro para tancar a porta, enquanto o sangue do seu avô vaza por debaixo da madeira. Então ele corre de volta para casa e bebe a cerveja do Ellis, que normalmente ele não tem permissão para beber. Ele considera chamar a polícia, mas já estava em liberdade condicional e acha que o culparão por isso. Então, ao invés de chamar a polícia, ele larga o telefone e começa a trabalhar para selar corretamente o galpão para que o Joe não possa escapar e ferir outras pessoas. Naquela noite, alguém tenta abrir a porta do quarto do Stan. Pensando que pode ser Ellis, Stan sai do quarto, mas não encontra nada no corredor. A energia não estava funcionando, ele escuta o Ellis sussurrando seu nome. Ele vai checar o quarto do seu avô e se sente assustado com o Ellis gritando seu nome atrás dele, mas não há ninguém ao redor novamente. Agora, os sussurros vêm do andar de baixo, então Ellis o segue até encontrar o galpão, brilhando, e a voz ficando mais profunda. Ele se prepara para abrir o galpão, e a voz grita que o Stan queria ele morto antes que o garoto acorde no seu quarto.
No dia seguinte, na escola, Roxy tenta falar com Stan, apenas por ser interrompida por Mabel, que pede ajuda com seu dever de casa. Mais tarde, Roxy sabe que Stan a julga por namorar Mabel por conta do comportamento dele, mas ela admite que só estava fazendo isso para sobreviver ao último ano sem ser assediada. No entanto, o Stan acha que essas decisões não terminam com o ensino médio e a seguirão para a vida toda. Então, ele tenta confessar o que aconteceu com Alice, mas são interrompidos por Dahmer, o que irrita o Stan. Então, ele vai embora sozinho. Quando Dahmer sai da escola, a gangue começa a insultá-lo novamente, e Dahmer mostra os dedos do meio furioso. O trio começa a persegui-lo pela floresta. Em casa, Stan nota a porta do galpão tremendo e pega um bastão antes de se aproximar. De repente, Joey faz um buraco na porta e agarra o Stan pelo pescoço, permitindo ele ver o seu rosto monstruoso. O sol logo começa a queimar as mãos do Joe, então é fácil para o Stan se libertar do Joe e voltar a se esconder. Nesse momento, Dahmer chega sangrando e grita com Stan por deixá-lo sozinho. Stan o interrompe para explicar que Alice e seu cachorro estavam mortos e que há um monstro no galpão. Dahmer não acredita nele e Stan concorda em mostrar, mas primeiro eles pegam algumas coisas para bloquear o buraco na porta. De repente Dahmer começa a escutar o seu nome e quando se aproxima, Joey aparece na porta. Stan imediatamente corre para cobrir o buraco e Dahmer o ajuda a pregar. Depois, Dahmer fica animado porque acha que podem usar o monstro para matar a gangue, mas Stan acha que isso é ir longe demais e proíbe ele de cometer qualquer assassinato. Naquela noite, o Stan vai pra cama com uma faca e assiste a um velho filme de vampiros para aprender suas fraquezas, queimá-los com luz solar, destruir seus corações negros e decapitá-los. De repente, uma mulher sai de um pôster erótico na parede e se senta ali com Stan, mas ela de repente se transforma em um vampiro feio e o morde, apenas para Stan acordar. Quando procura seus sapatos, ele olha debaixo da cama e encontra o vampiro novamente, mas isso também é um pesadelo. Irritado, ele rasga o pôster na parede. Então ele sobe no telhado do galpão e começa a fazer buracos no teto para que a luz solar possa machucar o Joe, mas ainda há sombra suficiente para se esconder. Depois, o xerife Dorney vem ver o Stan para perguntar sobre o Alice e o Stan diz que ele saiu, o que Dorney acha bem estranho porque o carro dele ainda estava na estrada. Stan jura que não sabe onde o Alice está e culpa os hábitos de bebedeira do velho. Dorney explica que a família que mora na estrada teve todos os seus coelhos mortos, então o marido foi procurar o culpado, mas nunca voltou. Quando ela mostra uma foto do cara, Stan reconhece o Joe, mas diz que nunca o viu. Dorney insiste em levar o Stan para a escola, e enquanto ele se prepara, ela vê a bengala do Alice no chão. Na escola, Roxy se preocupa com os ferimentos do Stan, mas o momento é novamente interrompido por um comentário sexista desagradável do Marble. Stan a defende e Marble diz que ele pode ficar com Roxy, chamando-a de segunda mão. Furioso, Stan começa a socar o Marble e o joga no chão para golpeá-lo, repetindo ainda mais forte. Um professor vem para afastar a briga e anuncia que estão organizando uma reunião com Alice, mas, como não conseguiram encontrá-lo pelo telefone, enviaram Dorney para poder trazê-lo. Temendo pela vida do xerife, Stan sai correndo da escola para detê-la, sem perceber que Marble tenta segui-lo. Na casa do Alice, Dorney tenta tocar a campainha, mas ninguém atende. Nesse momento, ela escuta um barulho vindo do galpão, então vai investigar. Ela se assusta com algo batendo na porta com bastante força, apenas para então escutar a voz do Alice pedindo ajuda. Ela atira no cadeado, mas antes que possa abrir, Stan aparece. Dorney aponta sua arma para ele e ele tenta dizer que é o Joe no galpão, não Alice. Mas ela não acredita nele, então ela abre a porta para salvar o Alice, apenas para ser atacada pelo Joe. Ele morde seu pescoço e levanta os seus braços, depois arranca o seu braço antes de arrastá-la para dentro do galpão para se alimentar dela. Para piorar as coisas, Marble de repente aparece e começa a espancar o Stan. Após alguns socos e chutes, ele pega seu soco inglês para terminar o trabalho, mas congela quando escuta um grito. É o seu melhor amigo que dispara a arma da Dorney para fazer o Marble se render. O Stan tenta acalmá-lo, mas Dahmer surta e ameaça machucá-lo também se ele interferir. Então, ele começa a insultar o Marble, forçando-o a admitir que é um covarde antes de mandá-lo para o galpão. Os avisos do Stan são ignorados mais uma vez, e a princípio, Marble se move normalmente, mas começa a ficar com medo quando vê o braço da Dorney no chão. Marble começa a se desculpar, assumindo a culpa por todos os incidentes na escola, mas o Dahmer diz para ele entrar no galpão de qualquer maneira. Logo eles escutam os sons do Marble sendo atacado até a morte. Furioso, Stan começa a lutar com Dahmer pela arma, enquanto grita com ele. No entanto, um grito do Marble distrai o Stan e o Dahmer o acerta com a arma, nocauteando na hora.
Momentos depois, Roxy acorda Stan. Dahmer não estava em lugar nenhum e a porta do galpão estava aberta. Roxy diz que não viu ninguém por perto e começa a surtar quando vê o braço no chão. Então Stan entra no galpão para investigar e encontra o soco inglês do Marble no chão. Nas sombras ao fundo, ele vê Marble em pé. Mas seu corpo morto cai e revela que Dahmer agora é um vampiro. Dahmer explica que Joe se foi por enquanto, mas ele voltará mais tarde. Ele começa a falar enquanto se aproxima, sem se importar quando os pequenos raios da luz queimam seu corpo. Nesse momento, Roxy o vê e grita. Então Dahmer usa essa distração para tentar atacar Stan, que imediatamente o esfaqueia com uma estaca e coloca o seu braço sob o sol para depois empurrá-lo. Depois, Stan fecha o galpão e abraça Roxy, apenas para ser surpreendido por Dahmer saindo de repente. Ele tenta se desculpar enquanto o sol o queima até a morte. Stan corre para cobri-lo com um lençol, mas é tarde demais. Então Stan conta tudo a Roxy e eles começam a se preparar para a noite. Eles colocam o corpo lá dentro e selam todas as janelas e portas e acendem uma fogueira na lareira. Eles também fazem estacas com vários paus e reúnem todas as facas que conseguem encontrar. Stan não deixa de se culpar por toda a situação, mas Roxy promete que não é culpa dele e eles compartilham um beijo. Quando anoitece, é revelado que Joe se escondeu sob a terra na floresta e agora estava saindo. Na casa, Pete e Ozzy batem na porta exigindo saber onde o Marble estava. Roxy e Stan tentam mandá-los embora. Ozzy fica nervoso quando uma figura aparece na sombra e tenta avisar o Pete, que continua discutindo. De repente, um braço estende e arrasta Ozzy pro telhado para se alimentar dele, deixando seu sangue escorrer. Pete finalmente entende o que estava acontecendo e os dois lá dentro não têm escolha a não ser deixá-lo entrar. Nesse momento, Joey destrói a caixa de energia. Stan pensa que eles deveriam estar seguros lá, porque selaram todas as portas, apenas para perceber que não fizeram o mesmo no sótão. Eles começam a escutar barulhos no andar de cima, então vão investigar, dividindo o grupo para que possam verificar um quarto diferente cada vez. Ao mesmo tempo, Stan não encontra intrusos, mas encontra a arma do Ellis. Roxy estava nervosa enquanto verifica debaixo da cama do Stan, mas também não encontra nada. Enquanto isso, o Pete encontra uma janela aberta e se apressa para fechá-la, sem notar os vidros quebrados no chão. Quando ele se vira, Ozzy, vampirizado, rosna para ele. Nesse momento, Roxy é atacada e levada para o sótão. Stan corre para ajudá-la, apenas para encontrar o seu caminho bloqueado por Ozzy e Pete, que também é um vampiro agora. O Stan, assustado, corre para um quarto e tranca a porta com uma cadeira para procurar balas. Enquanto Pete destrói a porta com um machado, uma vez que a arma estava carregada, Stan coloca na boca do Pete e atira nos dois vampiros ao mesmo tempo. No sótão, Roxy estava prestes a ser espancada por Joe, mas Stan o interrompe. Ele abre o fogo e a primeira bala machuca o braço do Joe. No entanto, ele não pode atirar novamente, porque o Joe é rápido e tira a arma dele. Em seguida, Stan acerta o machado no ombro do Joe, apenas para ser chutado. Joe remove o machado e pula no Stan para começar a estrangulá-lo, mas Roxy pega a arma e atira nele. Stan é jogado no chão e o tiro só fere o rosto do Joe, e agora a arma estava sem balas. Joe pretende atacar Roxy, mas nesse momento Stan grita com ele e lança a faca que deixou antes. No entanto, Joe desvia e a faca acerta o ombro do Roxy. Em seguida, Joey tenta estrangular Stan novamente, e agora Roxy pega o machado, que usa para decapitar o Joey em um movimento rápido. Agora tudo acabou. Os dois colocam todos os corpos no galpão e começa um incêndio. Eles acordam de manhã dentro do carro e percebem que não trancaram o porta-malas, onde algo estava se movendo para abrir. Então, tudo é finalizado.